Olá, estamos começando o Contraponto Notícias. No programa de hoje, nosso convidado é Túlio Pitinini, que é advogado, professor universitário e psicólogo. Túlio participou com a gente do programa na semana passada, Contraponto Cultura, e também do Contraponto Notícias, e essa semana também participou com a gente do programa Contraponto Cultura. Nós trouxemos o Túlio mais uma vez, porque agora não sei se a gente vai conseguir largar mais o Túlio. E ele veio aqui hoje comentar as notícias com a gente. Nós vamos começar o Contraponto Notícias dessa semana falando sobre a crise na Grécia, que na verdade, crise que vem se estendendo já há algum bom tempo, né? Agora me chamou a atenção, Túlio, porque na semana passada a gente comentava sobre a atuação da polícia e a Grécia nos decepcionou, né? A polícia grega nos decepcionou. Começa falando sobre isso. Vou ter que fazer o juízo de retratação, né, do programa passado. Eu disse justamente uma experiência super positiva em que a polícia fazia, inclusive, a proteção dos manifestantes. Ontem eles desceram. Pois é, não é assim... Existe um limite sempre aí da função dessa polícia no Estado, né? Por mais que a gente acredite numa possibilidade diferente, eventualmente ela vem e nos decepciona. E é uma polícia que... E aí tem um problema interessante que a gente discutiu, mas não vamos retomar o tema da aula passada, a gente falou questão de responsabilidade. Da aula passada? Da aula passada, do programa passado. Professor fala todo dia. Professor do programa passado. Vai começar a dar aula. Do programa passado, a questão de responsabilidade, né? Claro. Que é muito fácil falar, estou cumprindo ordens, sinto muito, eu não queria fazer isso, e toma cacetada. Né? E essa polícia grega é uma polícia que está a serviço do Estado, do poder. E o poder hoje na Grécia não é um poder democrático. Aliás, o poder hoje na Europa não é um poder democrático. Né? A Europa hoje é dominada pelo sistema financeiro, pela chamada Troika, né? Que é lá o Banco Central Europeu, a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional, para servir os interesses do capital financeiro que não se sacia de entupir, de ganhar dinheiro às custas da miséria do povo. E a situação da Grécia é muito séria, né? Porque lia hoje, eu já indiquei várias vezes para o telespectador, um site que tem na internet que chama Index, com KX no final. Nesse site a gente tem acesso a jornais do mundo inteiro. Então, diariamente a gente acessa esse site e eu costumo ler muito El País e o Le Monde. E hoje no El País falando ontem a população grega, ela saiu às ruas, né, contra essas medidas que enfim, vai implicar em mais demissão, em redução de pensão, redução de salários, mais fome, saiu quebrando tudo. Eles botaram fogo em diversos prédios históricos de Atenas. Sabe o que é engraçado, Zé Luiz, Túlio? Porque a gente muitas vezes assiste a essas notícias e nós vemos a população depredando o patrimônio histórico, cultural da humanidade, a gente fica assim, nossa, que pena, gente, olha, destruindo o patrimônio. Morrendo de fome. E eles estão morrendo de fome, eles estão passando dificuldade, ou seja, nós não enxergamos as pessoas que estão ali por detrás dessa tragédia grega. Claro, a situação humana que está colocada ali, né, a todo momento e que efetivamente é uma mudança muito radical também para o padrão de vida de um povo que tem uma outra experiência democrática. Né? Eu acho que eles estão vivendo um momento radical, mas nós também vivemos vários desses momentos radicais no Brasil e, inclusive, isso nos aponta uma certa questão do engajamento político também, que é muito diferente para a gente. Assim. A gente vê reações em países europeus, por mais complicado que seja a situação, mas a questão da cidadania, do engajamento, ela se coloca de uma outra forma com maturidade que a gente ainda não consegue ver. Né? E a população realmente exige que alguma coisa se faça pela manutenção dessa democracia. Mas por enquanto não está adiantando nada. Não está adiantando. A democracia acabou. E eu acho que é importante o telespectador, você fica muito agora. A Europa hoje não são mais estados democráticos. A Europa hoje não vive mais uma democracia. A população se abstém de votar nas eleições porque não tem alternativa, e sequer soberania. Essa semana eu postei no meu blog um artigo que foi em copyleft, portanto, que eu copiei e coloquei no blog citando a fonte, citando a autora, mas que é de livre reprodução, né, de uma jornalista portuguesa que contava agora a última da Angela Merkel. Angela Merkel, ela propôs para o governo grego, foi o seguinte, olha, se vocês não derem conta de aprovar as medidas de austeridade que o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia, lê-se, Alemanha, impõe para a Europa, para a Grécia, para Portugal, para a Irlanda, para a Espanha, etc. Né? A troika que é uma só, né? Parece até o Divino Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é tudo a Alemanha, tudo num só, que horror. Né? E a Merkel está fazendo o que Hitler fez militarmente, ela está fazendo economicamente. Ela propôs, olha, se vocês não fizerem isso,
E essa manifestação ontem, que quebrou meia Atenas, botou fogo em Atenas, foi contra as medidas que não foram aprovadas integralmente. O parlamento grego se recusou a aprovar integralmente as medidas. Inclusive, alguns deputados abriram mão do mandato. Isso. Né? Estão sendo substituídos. E aí a Angela Merkel está propondo uma intervenção. A Grécia tem que abrir mão da sua soberania econômica, orçamentária, financeira, para nomear um interventor alemão para a Grécia. Houve acusação, inclusive, de que na discussão não existiam valores, estavam substituídos os valores que estavam se assinando em contratos por XXX, porque não se alegava o que era aquilo, então você estava assinando um cheque em branco. Né? Efetivamente, que alguns deputados gregos dizem que você assinou um cheque em branco. Toma, o país é seu. Não, e mesmo os que estavam substituindo aqueles que abandonaram o mandato também não estavam de acordo com a proposta. E a gente vê que, inclusive, nesse sentido da sucessão, tem algum clamor que ainda se mantém. Isso não tem funcionado, efetivamente. A gente vê que, inclusive, essa questão da luta democrática, diante da luta de mercado, ela é muito cruel. Né? Quando eu digo e comparo a situação conosco mesmo, não é que não houve movimentos no Brasil também, mas isso se abafa ainda mais facilmente. E se na Europa essa democracia efetivamente hoje está posta em xeque, ela é altamente duvidável, ainda existe alguma coisa de força das pessoas, pelo menos em manifestar-se, em reivindicar isso. Ainda que o poder econômico, como você tem colocado, já entapulou tudo isso e para pagar uma conta que é conta dos bancos. Né? O Boaventura faz uma observação interessante quando ele fala hoje a democracia ela fugiu das instituições, ela está fora, por quê? As instituições foram o capital financeiro, o grande capital financeiro, industrial, principalmente financeiro, tomou conta das instituições que eram instituições democráticas. Tomou conta do parlamento, tomou conta dos governos, tomou conta do judiciário, tomou conta de tudo. Então, o povo sem saída, o que faz? O povo não vota mais, vota cada vez menos, a abstenção em alguns países da União Europeia chega a 70%, na União Europeia chega a 59% de pessoas que não votam, e elas estão tratando de construir outros espaços de democracia paralelos. E esse espaço, qual que é o espaço que o mercado financeiro ainda não tomou conta? As ruas, as praças, mas aí vem a polícia e taca o cacete nos povos. Eu acho que vai chegar uma hora, e tem que chegar uma hora, em que a ficha vai cair para a própria pessoa, aquela pessoa humana, cidadão, que está fardado no papel de policial. Acho que uma coisa que é muito interessante a gente lembrar, né, e que o Badiou sempre faz isso, é lembrar que atrás dos nomes coletivos, né, policiais, qual que é o nome coletivo? Professores, judeus, deputados, evangélicos, cristãos, católicos, negros, deputados, mulheres, juízes, etc. Por trás disso existem pessoas, todos somos pessoas. E eu acho que vai chegar uma hora, e esse momento vai ser um momento de transformação, onde essas pessoas que servem ao sistema, porque esse sistema que beneficia meia dúzia, né, ele é sustentado por quem? Por um aparato do Estado de repressão. Né? E aí aquele soldado que vai estar fardado, ele vai perceber, eu estou agredindo e defendendo uma pessoa que é igual a mim, e eu estou defendendo interesses que não são os meus. A hora que a ficha cair, aí as coisas vão mudar. E eu acredito que esse momento está próximo, porque está muito absurdo. Né? O mundo está muito absurdo. Quando a gente vê Pinheirinhos, a gente comentou semana passada em São Paulo, né, 6 mil pessoas apanhando do Estado, da polícia, em nome da propriedade privada de um bandido, né? Então está tudo de cabeça para baixo, não é possível. Em algum sentido, alguns autores, e até se discutir isso, é preciso dar o corpo à política, né? Assim, é como se possível ficar discutindo essa política sem um engajamento, sem algo da sua vida subjetiva que vincule essa pessoa e prenda essa pessoa a uma ação política, né? Quando você fala do Badiou, o Badiou mesmo fala que tem alguma coisa, é necessário encontrar na vida do sujeito um fato sobre a sua vida, sobre a sua subjetividade, que o engaje nessa vida política, né? Então, isso é preciso experimentar realmente isso, e a gente vê que esses momentos de revolução, esses momentos de crise, são os momentos em que isso bate às nossas portas, isso bate literalmente na nossa existência física, que é impossível fugir a isso, né? É o que o povo grego está vivendo agora, os portugueses. Bom, Túlio, eu trouxe aqui uma entrevista do Alain Badiou, a Carta Maior, e tem uma passagem aqui que, perguntado sobre as revoluções árabes, o Badiou faz a seguinte afirmação, que passar da revolta à ideia é passar da negação à afirmação.
Somente no plano afirmativo poderemos nos unir de forma duradoura. Então, ele está falando sobre o momento que é importante, não apenas o momento da manifestação da revolta, mas chega um momento em que a gente precisa transformar essa revolta em ideia, em ação afirmativa, né? A própria questão da psicanálise, vai trazer alguma coisa, o Badiou está psicanalista, prenhe da questão da psicanálise, né? O sujeito, para se constituir, se a gente imagina um certo desenvolvimento do sujeito, quem é você? Eu sou aquele sujeito que meu pai e minha mãe me deram um nome, né? Então eu vou tomando um tanto de valores que são de fora, não são meus. Eu tenho um nome que me veio de fora, para eu me comunicar com você, eu tenho que me apropriar dessa língua que não é minha, né? É um processo de alienação também desse sujeito. Né? Ou seja, para eu começar a me afirmar, a gente vê isso na adolescência, o que o adolescente faz? Ele nega tudo. Eu não sou mais aquele, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo, e ele vai destruindo todos os referenciais que vêm de fora. Eu só sei o que eu não isso, sou, né? Até um momento que também não é possível só negar. É preciso começar assim, tá bom, eu não sou isso, não sou, mas então o que eu sou? Eu sou alguma coisa. É assumir alguma coisa sobre si mesmo, né? Então, eu acho que de uma outra, num deslocamento dessa linguagem, quando o Badiou fala também de que uma ideia precisa passar uma ação, inclusive porque a revolução não pode só destruir, né? A gente vê a Revolução Francesa, um período ininterrupto de destruição, a única coisa que aconteceu foi rolar cabeças. E aquilo não se constituía. Né? Foram 6 anos que fica essa questão revolucionária e não se institui um poder efetivamente. E isso acaba comprometendo o próprio ideal da Revolução Francesa. O que a gente vê pós-período de Revolução é uma outra coisa que não tem mais nada a ver com a Revolução Francesa, assumir esse poder. Você falando isso me lembrou muito no México, né, o movimento popular, o movimento zapatista, o movimento de Oaxaca, né, no Sul, que a gente... nós conversamos muito a respeito disso lá. É muito interessante como é que essa população, são cerca de mais de 800 cidades, vilas, que hoje são governadas por um poder radicalmente democrático, popular. E o que essas pessoas fizeram? Falaram, esse mundo de vocês aí, né, egoísta, competitivo, materialista, vocês ficam com eles, né, que isso nós não queremos isso, nós vamos construir aqui para nós outra coisa. Então eles viraram as costas para aquilo ali, tanto que nas últimas eleições eu achei isso interessante, mas obviamente que dá muita discussão. Né? Eles viraram as costas, inclusive, para a democracia representativa, que é cada vez menos democrática. Muito pouco democrática a democracia representativa. E falaram, nós não vamos, inclusive, apoiar candidato a presidente nenhum. Nós vamos construir aqui, nas nossas comunidades, no nosso espaço, a nossa vida feliz. Até logo, tchau para vocês. Né? E que, de alguma forma, está sendo permitido a eles fazerem isso. Mas porque ou seja, o resto do país faz de conta que aquilo não está acontecendo e eles fazem de conta que o outro mundo também não diz respeito a eles. Eu acho que a melhor, talvez uma estratégia muito interessante de luta que aí está presente, né, é que a gente vê em outros movimentos, movimento estudantil, por exemplo, na Colômbia recentemente, os estudantes abraçando os policiais. Ele falou, olha, você vem com a sua violência, mas eu não quero a sua violência. No movimento dos espanhóis nas praças de Madrid, Catalunha, você vem, Estado, polícia, com a sua violência, e eu não quero saber da sua violência. E o policial batia no cara, o cara não reagia. E ele batia de novo, ele não reagia. E agora, eu vou continuar batendo, ele não reage? Se a gente pensar até num dito popular que guarda uma sabedoria imensa, quando um não quer, dois não brigam. Né? Alguma coisa desse sentido que depende também, a própria questão dessa violência que não termina, que aumenta em todos os níveis, em todos os lugares, desde a violência familiar, ela depende também de uma relação que eu entro com o outro e topo essa relação de violência. Bom, mas aqui eu vou levantar uma outra questão. Também não existe uma importância na reação, as pessoas reagirem às coisas, mas vou deixar isso para o próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento.
encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Estamos de volta com o Contraponto Notícias e no programa de hoje com a participação do professor José Luiz Quadros de Magalhães e a participação do Túlio Pitinini, que é o nosso convidado especial, que é advogado, professor universitário e psicólogo, tem participado com a gente dos últimos programas. Nós não estamos com vontade de liberar mais o Túlio aqui do programa. Obrigado. E o nosso papo no primeiro bloco era sobre a mobilização na Grécia, a crise na Grécia, a crise na Europa, a intervenção na Grécia, e a gente falava um pouco sobre a forma como a população lida com essa situação. E eu deixei aqui uma pergunta no ar, que é a questão da reação. Será que não é importante a população reagir? Porque a gente falava sobre pacificação, né? Mas até que ponto a pacificação é importante se não houver também um momento de ruptura, né? Um momento em que a gente dá um grito e fala, olha, chega, né? Vamos mudar o disco, vamos lá. Pois é, eu acho que aí depende de como se dá essa reação. O que a gente estava falando no final do primeiro bloco é que você deve criar uma outra forma, uma forma positiva. Olha, nós vamos construir outra coisa aqui, que a gente falava lá do caso do México, etc. Né? E também uma reação, mas que esvazie o discurso do opressor. Nós não queremos mais saber de você. Você vem com a sua violência não me diz mais respeito. Eu acho que uma coisa que eu estava lembrando agora, a figura dos deuses gregos, né? Que a grande ameaça aos deuses é de que eles serem esquecidos. Olha, se ninguém acredita nos deuses, os deuses desaparecem. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer com esse sistema econômico capitalista financeiro, né? Óbvio, esse sistema ele é tão absurdo e tão oco, né? Mas ele utiliza o poder militar, ele compra, faz armas, ele utiliza a polícia, reprime, oprime, etc. Né? Mas a grande resposta a gente pode dizer é falar, nós não acreditamos mais em vocês. Aí, igual os deuses gregos, essas vão desaparecer. Né? Nós não queremos mais isso. Eu vou Também voltar pela aqui ao psicanálise, a gente vai ter uma questão que você coloca aí, que as coisas existem na medida que existem na palavra, em que a gente inscreve ela no mundo subjetivo, né? E a gente poderia até também, pegando aí alguma coisa do Badiou, quando ele fala dessa questão de uma fé nesse amor que ele coloca aí, colocado, porque talvez isso seja a única coisa sem preço. Né? Assim, é preciso voltar a acreditar em coisas que não têm preço. Toda vez que a gente fala do Badiou, a gente aponta aqui para a mesa, se o Badiou O estivesse texto por aqui, tá ali. o texto dele né? tá aqui. É porque a gente Ele colocou, está aqui, o texto dele está aqui. a gente colocou um texto aqui do Alain Badiou sobre a Metonimia, a parte Toda pelo vez todo. que a gente vai falar dele, a gente aponta, então o Badiou, mas o que eu queria dizer é o porque seguinte. você não pode falar em amor, sério, ninguém na política, não, amor é só na poesia. Você não pode falar o amor na vida cotidiana, você não pode falar. E eu acho que a proposta disso, olha, vamos voltar a acreditar em outra coisa? E o Badiou fala uma grande ameaça, né, que é o amor, porque o amor é gratuito, e as coisas grátis, né, é como se não tivessem Quando você falou sobre ruptura, valor. Zé Luiz, me fez lembrar desse trecho aqui do texto dele, da entrevista à Carta Maior, onde o entrevistador pergunta para ele, você não tem medo de se autodenominar comunista, né, de se dizer comunista depois de tanta coisa que nós já passamos por causa do comunismo experimentado? E aí ele dissocia a ideia comunista da experiência comunista. E ele diz o seguinte, olha, em nome da democracia já foram cometidos absurdos e ninguém tem vergonha de se dizer democrata. Né? Em nome de Cristo já se fizeram absurdos. Santa Inquisição, e séculos de tortura e exatamente. assassinato. E nem por isso alguém tem vergonha de se dizer cristão. Ou de desmerecer experiências cristãs positivas, como ele coloca. Exatamente. Porque uma coisa é o pensamento e a filosofia, a ideia cristã. Uma coisa é a ideia. Outra coisa foi As a Inquisição. práticas. Assim como ele defende a ideia comunista como a única solução para essa humanidade tão perdida. E o fato de experiências dos partidos comunistas no século XX, né, ou a experiência do stalinismo, por exemplo, não significa destruir, isso não desqualifica ou destrói a ideia comunista. Quando ele faz toda essa comparação. Olha, em nome da democracia se matou muito mais.
né? Em nome do liberalismo se matou muito mais, não houve nenhuma revolução, porque é interessante, eu lembro um aluno uma vez falou, professor, mas fica aí falando de Fidel Castro é um assassino, não sei o quê. Falei, olha, vamos ver aqui, como é que foram as grandes transformações da humanidade? Você fala, você acredita aí no sistema norte-americano, na democracia norte-americana, né? Quem foi Thomas Jefferson, George Washington? O que foi a Revolução Americana? Quantas pessoas morreram? A Guerra Civil Americana? Como é que aquele Estado se constituiu? Né? Então, por que para um lado é e para outro lado não é? Né? Como é que é esse processo? Então, e a grande defesa dele é o que ele chama ali de ideia, fala a importância da ideia. E falando em ideia, na forma como a gente enxerga alguma coisa e na forma como ela aparenta ser, eu acho que a gente pode trazer uma outra notícia aqui que circulou essa semana, circulou nos últimos dias, que é a discussão de novo sobre o aborto, né, em função da nomeação da ministra, e que traz de volta para a pauta, para a agenda nacional, a discussão sobre o aborto no Brasil. E uma coisa que me pareceu muito interessante é que as pessoas majoritariamente se posicionam contra a legalização do aborto. Mas quando as pessoas são questionadas sobre a possibilidade, então vamos cumprir a lei. Elas querem que tenha uma lei que criminalize o aborto, mas elas não querem que essa lei seja cumprida. Porque na hora de encarcerar mulheres que cometeram aborto, as pessoas são resistentes, falam, não vamos prender a mulher que cometeu o aborto. Mas criminalizar significa o quê? Dar um aval para o encarceramento das mulheres que cometem aborto. A criminalização é fato, né, como a gente sabe, mas a gente já tem uma questão de que é uma lei que foi derrogada pelo próprio costume, né? A gente imagina, muito raramente a gente vai ver algum caso, e para falar a verdade, a maior parte das vezes que a gente vê alguém respondendo por um crime de aborto, pelo menos a minha experiência, é um médico que teve alguma complicação e que, de repente, a própria paciente está esterilizada após o aborto por uma complicação, ou ela morre, aí alguém denuncia o aborto e pede providências. Mas não em relação ao próprio aborto. Né? Então, o que está na agenda política do Brasil, inclusive, é a questão de saúde pública. Sim, é óbvio, assim, a questão do aborto é uma questão de saúde pública. A gente imaginar que o aborto seja proibido ou alguma coisa, eu acho que é viver no mundo da carochinha. Né? Qualquer pessoa aí em casa que esteja pensando, olha, que absurdo fazer o aborto, não conhece a sua esquina da sua cidade, porque as clínicas que fazem isso estão em todos os lugares. E, inclusive, apelar para que a mulher não possa decidir sobre o próprio corpo, baseado numa ideia de vida muito complicada, de que se mantém a vida de qualquer... E o mais engraçado é que no mesmo discurso, sai da mesma boca, normalmente, um discurso contrário ao aborto e a favor da pena de morte, ou da morte do bandido, ou do abuso da criança e adolescente. Ser humano. Sim. Ou seja, eu estou tão preocupada, há uma preocupação tão forte com a vida do embrião, que não tem ainda relacionamento, que não tem vida social. E o sujeito que tem uma vida social, que está na miséria e tudo, esse não tem problema, não há preocupação nenhuma. É muito interessante. Aquelas famílias expulsas de Pinheirinhos lá, que levaram bala de borracha, até bala de verdade, né? Agora o embrião, não, o embrião é intocável. Pode ser porque a vida é inviolável. Agora, né? discutindo notícias, né? Para além da questão, esse é ponto positivo. Quem não conhecia a ministra, ainda não conheço, mas eu tenho que dizer assim, que maravilha que chegou pautando o que a gente está esperando pautar há muito tempo. Assim. É uma questão que tem que ser tocada. Né? E ela disse, boa tarde, eu sou a nova ministra e temos que regularizar o aborto. E eu acho que é importante colocar para o telespectador, quer dizer, a descriminalização do aborto não significa imediatamente o incentivo ou a concordância sequer com o aborto. Eu queria colocar um problema aqui, eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu acho que uma coisa que a gente está percebendo no Brasil, e não é um fenômeno só brasileiro, a gente tem um fenômeno, né, de o aumento do autoritarismo, implica no aumento do próprio direito penal, do aumento da criminalização, etc., como se isso fosse solucionar alguma coisa, e a gente sabe que não vai solucionar coisa nenhuma. Certo. Mas a gente está no momento de criminalizar tudo. O sujeito tomou um bombom de licor, né, é crime dirigir alcoolizado, é crime dirigir sem carteira, é crime dar palmada na criança. É óbvio que de forma nenhuma pode bater na criança, mas eu estou falando o quê? Da criminalização de tudo. Essa coisa, a gente tem o espaço do direito, o espaço da moral e da ética. Se a gente começa, e esses espaços são distintos e devem ser distintos, é importante que sejam. Se a gente começa a pegar tudo e jogar tudo para dentro do direito,
e principalmente tudo para o direito penal, isso se torna extremamente perigoso. Por quê? Porque as pessoas não vão fazer as coisas porque elas estão convencidas que elas devem fazer, ou porque acreditam que devem fazer, ou têm valores que sustentam aquele tipo de comportamento. Mas porque elas estão vigiadas e com medo do Estado. Com uma ameaça constante da violência pelo não cumprimento da lei. De forma que, se o Estado falha na sua fiscalização, as pessoas vão fazer tudo porque você desapareceu com o espaço ético e moral. Bem, claro. É essa a discussão do aborto. A discussão do aborto tem que se dar no espaço moral, ético e não do direito penal. Assim como a questão da homofobia, né? Assim como essas todas outras que nós vimos falando aqui no programa, vários programas, por sinal, e que acabam tendo um direcionamento para a criminalização. E aí eu vou ter que fazer um link com o programa anterior que a gente fez, porque quando a gente falou justamente com o Baum, a questão do amor líquido, essa questão de se importar com o outro, reconhecer no outro a humanidade, quando você diz justamente dessa questão de que a criminalização vai se acelerando, a criminalização de tudo, né? A criminalização da vida, de todos os aspectos da vida, é justamente na medida em que eu não posso mais contar com o outro com uma questão solidária, de suporte do outro, reconhecimento do outro. Então eu preciso o tempo inteiro que, para que o outro funcione dentro da regra, eu preciso ter violência. Né? Uma outra questão que a gente pode trazer também para conversar um outro dia, e talvez aqui eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de muita gente, né? Assim, em termos psíquicos, o direito não ele não vem de uma ideia de justiça. O direito é um desdobramento de violência. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa de um direito que minimamente garanta as relações sociais. E essa maximação do direito, esse inchaço o direito entendido como normativo, sanção, sim, né, do direito. mas o direito, qualquer direito, ele é sempre baseado, no mínimo, na coerção, na possibilidade do uso da força. Ou pelo menos esse direito que a gente conhece, que é o direito comprometido à modernidade, talvez não o direito que a gente queira mais, sim, a gente já está superando ele, não é isso? Mas esse direito está inchado e colocado nesse sentido porque não há um reconhecimento do próximo aí colocado. Né? Então, assim, ao invés de a gente pensar uma aceitação do outro, um reconhecimento, a aceitação é pouco, o reconhecimento da humanidade do outro, a gente quer que esse reconhecimento se dá pela força, para que o outro funcione dentro de um determinado padrão. Mas, ao mesmo tempo, isso já é insuportável. Foi o que você disse, assim, eu não concordo com o aborto, o que as pessoas estão dizendo. Não concordo em fazer o aborto. As pessoas não dizem, mas eu não concordo com o direito ao aborto. Por quê? Porque eu não aceito mais que a mulher seja criminalizada porque ela fez aborto. Eu não concordo que ela vá para trás das grades por conta disso. Tem também uma coisa que a gente precisa se apropriar melhor, a sociedade precisa se apropriar um pouquinho melhor do que é que o direito lhe vale, efetivamente, para não sair querendo penalizar tudo. A gente falou também semana passada da questão do uso de droga. As questões de saúde pública todas estão virando questões de direito penal. Direito penal, isso é absurdo. Né? Pois é loucura, é da ordem da loucura. É a sociedade que não consegue mais conversar, que não consegue estabelecer relações. Se a gente não consegue utilizar minimamente o discurso para poder interagir, a gente tem que usar violência. Isso vem do berço, né? Imagina, duas crianças que não sabem ainda conversar, utilizar as palavras, elas estão disputando um brinquedinho. Como é que elas resolvem com quem fica o brinquedinho? Vai no tapa. Só que nós somos uma comunidade, somos adultos, precisamos nos escutar, tolerar. O mais assustador, e aí a gente precisa também abrir espaço para discutir o que é a democracia. Claro. Porque a democracia não é voto, nem maioria. A democracia é muito mais do que isso. Pois é. Ditadura da maioria? Não. Chega. Porque foi divulgado pela Folha de São Paulo que um percentual expressivo, ali isso hoje, não vou dizer exatamente, mas é mais de 50% da população, isso com certeza, do município de São Paulo é favorável à ação policial na chamada Cracolândia. Sim. Então isso é democrático? Olha, então vamos lembrar Hitler também, quando ele ia, tinha milhares de pessoas batendo palma. A maioria alemã Mussolini também, a maioria alemã votou, apoiava da política nazista. Então, democracia não é voto, não, né? Nem outra maioria, bobagem que dizem a democracia mudar de 4 anos o nome da pessoa que governa. Mas se os interesses são os mesmos, as ideias são as mesmas, o que adianta mudar o nome? Os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos você tem de 4 em 4 anos, muda o nome, mas a política é a mesma, os interesses são os mesmos, é mais do mesmo. Que democracia? Que democracia? Ô Zé Luiz, agora me seguro para não terminar o programa, mas não tem jeito, Zé Luiz. Nosso tempo acabou. Contraponto Notícias fica por aqui. Túlio, muito obrigada de novo. De verdade, muitíssimo. Pela sua participação. Você vai ser sempre um convidado especial aqui. As portas da TV Comunitária estão abertas para você. E nós, telespectador, contamos com a sua participação nos nossos programas e acompanhando pela internet, pelo blog do professor Zé Luiz. Fique com a gente. Na próxima semana a gente volta com Contraponto Cultura e com Contraponto Notícias.